Meus irmãos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvo a Deus pela sua vida. Que Deus venha abençoar, derramando da sua graça e da sua misericórdia neste momento. Né? Que Deus venha abençoar todos os irmãos que vão estar recebendo essa mensagem. Desde já, sou grato a Deus pelo convite que me foi dado para trazer essa mensagem no mês da família para você. Que Deus venha edificar a sua vida e o seu lar. O tema que me foi dado para trazer para vocês é preparando o lar para lidar com a morte. E para isso, eu convido você então a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes, capítulo de número 3, verso de número 1 e 2. Para que nós venhamos a preparar o nosso lar, irmãos, para a morte, é preciso nós entendermos que a vida que Deus nos deu, né, ela é temporária, ela é passageira. Podemos comparar como um pequeno traço, desde o momento que nós nascemos até o dia da nossa morte. O que nós temos aqui é um pequeno traço, porque o propósito de Deus para as nossas vidas não é só dentro deste pequeno traço, mas algo muito maior, um dia que nós partimos. Por isso, diante de tantas enfermidades que nós estamos passando, nós estamos vendo a morte batendo à nossa porta, principalmente por causa do Covid. Né? Tem assolado muitas famílias, muitos lares, e espero que essa palavra venha trazer conforto para você, que venha trazer refrigério e venha abençoar o seu lar, em nome de Jesus. Amém? Diz assim, Eclesiastes capítulo 3, verso de número 1 e 2. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, que a tua boa mão venha ser sobre as nossas vidas, derramando graça e misericórdia, meu Deus Todo-Poderoso. Perdoa-me, meu Pai amado, os meus pecados. Perdoa, Deus, as minhas iniquidades e transgressões. Que eu seja um instrumento da tua graça neste momento para falar, ó Deus, das boas novas para cada família que estará recebendo essa mensagem. Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nesse momento, então, entenda, como eu falei, a vida é um pequeno traço. A pessoa pode ter vivido 120 anos, mas a lápide, quando você vai no cemitério e olha a lápide lá, dia tal nasceu, dia tal faleceu. E no meio, então, um pequeno traço. Essa é a sua vida na Terra. Né? E não sabemos, essa é uma realidade, não sabemos quando o traço dá um ponto final. Né? Ou seja, não sabemos quando isso vai acabar. Não sabemos quando a nossa vida vai acabar. Somente Deus sabe. Mas o fato de Deus saber e determinar o dia da nossa partida não quer dizer que nós não venhamos a preparar o nosso lar para a eternidade. Como o próprio, alguns dizem que é uma parábola, outros falam que é uma história real, né, da parábola do rico e Lázaro, né, onde Abraão, né, ele diz então que aquele homem que está lá em tormentos pede então que vá avisar, que alguém vá avisar aos seus familiares para não ir para aquele lugar de tormento. E Abraão diz, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Né? Então, o meio de nos prepararmos para a eternidade já está aqui revelado na sua palavra para nós. Por isso, em Eclesiastes, capítulo 3, ele é um livro poético, né? É um poema inspirado pelo Espírito Santo para as nossas vidas, né? Que causa realmente um grande impacto para quem já leu esse poema. Né? Você vai ver que o tema-chave desse livro é que a vida só tem sentido se depositarmos a nossa esperança em Deus. Esse é o tema deste livro. Foi escrito por Salomão por volta do ano então de 1935
Esse poema, irmãos, é como uma espécie de autobiografia daquilo que Salomão aprendeu, né, na tentativa de viver uma vida fútil e longe de Deus. Né? Ele narra as experiências amargas que ele teve de viver uma vida afastada de Deus e de que maneira ele poderia então preparar o seu filho, né, o seu lar, né, a sua família para viver para Deus. Por isso que, em especial, ele, como se ele estivesse preparando o seu filho Roboão, que também não lhe deu ouvidos, né, dentro dessa biografia, dentro deste poema. Por isso que, assim como Salomão procurou preparar o seu lar para viver, então, entendendo que a vida só tem sentido se depositarmos a nossa esperança em Deus, né? Através, então, desses 2 versos, eu quero compartilhar algumas realidades da vida com você, na esperança de que essas realidades venham prepará-lo, né, para você e sua família lidar com a morte. A primeira delas se encontra no verso de número 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Ou seja, tanto a vida quanto a morte é uma ação do Deus soberano. Tanto a vida quanto a morte é uma ação do Deus soberano. Tudo tem o seu tempo determinado. Deus, meu amado irmão, de forma soberana, escolheu o dia que você nasceria e já determinou quanto tempo você vai viver. É isso que Deus faz no seu plano glorioso, na sua soberania. Em Salmo capítulo 139, verso 16, diz o seguinte: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, quando foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Assim como você não escolheu nascer, nem escolheu como ser criado, assim também você não tem como escolher o dia que vai morrer, a data que vai morrer, né? Ou melhor, a data que você diz assim, hoje eu não vou morrer, amanhã eu não vou morrer, daqui a 30 anos eu não vou morrer, daqui a 100 anos. Nós desejamos não morrer, mas nós não escolhemos não morrer, porque está além do nosso controle. Assim como o nascer está além do nosso controle, assim também o morrer está além do nosso controle. Essa é a realidade que o pregador está ensinando aqui. Deus é soberano. Ele escolheu dar-lhe vida e escolheu o tempo que vai durar o seu traço aqui na terra. É isso que Deus fez, né? O eterno é Deus e Ele é Senhor do tempo. Aprove a Ele, então, né, determinar quanto tempo vai durar o seu pequeno traço aqui neste mundo. E isso para nós, irmãos, não é motivo de desespero, é motivo de consolo, porque Salomão sabia que essa soberania, né, Deus age no tempo e afora de tempo, porque Deus é soberano. Por isso que crianças morrem, adolescentes morrem, jovens morrem, adultos morrem, anciãos morrem. Nós não sabemos, nós não temos como controlar. Se tem uma coisa que a pandemia trouxe essa realidade para nós, foi justamente isso. Até a própria ciência hoje reconhece que não há como determinar ou controlar a vida, porque tanto a vida quanto a morte estão nas mãos do Deus soberano. Deus age como quer, quando quer e como lhe apraz. Né? Por isso, meu amado irmão, lembre-se, é uma grande realidade, né, que eu já até falei para algumas pessoas. Deus é soberano para livrar você da morte. Deus também é soberano para que por meio da morte leve você para a eternidade. Deus age na vida
Deus age na morte, Deus age além da morte, porque Deus é soberano e Ele faz de acordo segundo a sua vontade. A segunda realidade que nós encontramos nesse texto também se encontra ainda no verso número 1, a parte B, que diz assim, que tanto a vida quanto a morte há um propósito divino. Lembre-se, tanto a vida quanto a morte é uma ação do Deus soberano. A segunda realidade, tanto a vida quanto a morte há um propósito. Que o texto diz assim, ó, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. A palavra tempo aqui nesse texto significa em hebraico, né? Que significa tempo fixo, um propósito determinado. Quando essa palavra ela foi traduzida para a Septuaginta, ela foi traduzida então para kairos, né? O tempo visto como uma oportunidade para essa passagem, né? E não o termo cronos, que é um tempo no sentido de duração. Em outras palavras, desde o nosso nascimento até o dia da nossa morte, Deus está realizando seus propósitos. Deus deu um tempo, não para você ficar calculando o tempo. Qual dia que eu vou partir? Qual dia que eu vou partir? Qual dia que eu vou partir? O Cronos. Qual dia que eu vou partir? Qual dia que eu vou partir? Ficar sempre pensando nisso. Não. Deus ele deu um propósito. Dizendo assim, ó, o tempo que Deus me deu, o que é que eu tenho que realizar? Qual o propósito que eu tenho feito? Ou seja, há um propósito de Deus nesse pequeno traço que Ele deu para você. Porque tanto o berço quanto o leite da morte estão na agenda de Deus, assim como estão as estações do ano. Foi Deus que determinou isso. E nisso há um propósito. Em Jó, capítulo 14, verso 5, ele diz o seguinte, visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos. Traçastes limites, além dos quais não passará. O início, a duração e o término da nossa existência estão sobre a sua autoridade. Mas dentro desta autoridade há um propósito de Deus, como as estações do ano. Cada estação do ano tem um propósito. O verão tem um propósito. A primavera tem um propósito. O outono tem um propósito. O inverno tem um propósito. Ou seja, um tempo com um propósito. Deus, ao lhe dar vida, meu irmão, nesse pequeno traço, lhe deu um propósito. Um propósito de viver para a glória dele. Um propósito de você ser feliz. Um propósito de você usufruir da vida abundante que ele lhe dá. E você precisa usufruir e exercer esse propósito de Deus. Salomão, ele entendeu isso. Por isso que ele viveu uma vida frustrada. Mas uma vez que ele retornou, né, para esse propósito, se arrependeu e voltou e retornou, ele mostrou então que há um tempo de Deus, de viver para Deus e esse usufruir de Deus enquanto tempo você tem aqui neste mundo. E você pode usufruir dessa vida abundante que Deus preparou para você. A terceira realidade se encontra no verso, né, de número 2, quando ele diz aí então, né, a parte B e o verso 11, que ele diz assim, ó, há tempo de nascer e tempo de morrer. Veja o que diz o verso 11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Ou seja, a vida e a morte, irmãos, é um pequeno traço para a eternidade. Lembre-se, tanto a vida quanto a morte é uma ação do Deus soberano. Mas nesse traço há um propósito da sua existência neste mundo. Deus teve um propósito para você existir. E esse propósito é prepará-lo para a eternidade. Por isso que a vida e a morte é apenas um pequeno traço. Você não foi feito para viver eterno aqui neste mundo, mas Deus o está preparando para algo maior, para a eternidade. Por isso que no verso 11, a parte B, ele diz, também pôs a eternidade no coração do ser humano,
sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, eu não sei o que aconteceu antes do meu nascimento, mas eu sei que eu tenho um Deus soberano que está me preparando nesse pequeno traço para a eternidade. Eu sei que um dia eu vou partir. Eu sei que a minha vida não passa de um pequeno traço. Mas esse pequeno traço que Deus me está me dando, Ele está me preparando para a eternidade. Por isso, meu amado irmão, o seu pequeno traço de existência nesse mundo, ele é passageiro. Saiba disso. Essa é uma outra realidade que você precisa compartilhar no seu lar, com a sua família. A vida ela é passageira. Né? Salmo 144, verso 4 diz assim: o homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Ou seja, um sopro. Pronto. Acabou-se o sopro de vida. Né? Aqui o fôlego de vida. Um dia, o fôlego de vida para. E você precisa entender isso. Que isso é passageiro. O seu pequeno traço aqui nesse mundo é passageiro. Jó capítulo 8, verso 9 diz assim, ó: pois os nossos dias sobre a terra são como a sombra. E Tiago capítulo 4, verso 14 ainda diz mais: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Quem nunca teve essa experiência de ver a neblina? Eu já tive essa experiência quando eu morava lá em Linhares, né, ali nas estradas, quando eu cortava ali então para ir para Vitória. De repente o céu limpo, tudo limpo, e de repente tinha uma neblina. E quando a gente entrava nessa neblina, eu não conseguia enxergar nada, nada, farol baixo, muitas vezes, dependendo da densidade da neblina, eu tinha que diminuir a velocidade do carro para 40, para 30, porque você não conseguia enxergar a estrada. E de repente, sumia a neblina. Do jeito que ela apareceu, ela sumia e ficava tudo limpo. Então, quando o Tiago diz aqui então, que a vida é assim. Um dia nós surgimos. Um dia nós vamos partir, não sabemos como. Por quê? Porque a vida, o nosso pequeno traço é passageiro, meu irmão. A vida é curta, breve e passageira. Um dia nosso coração vai parar de bater. Um dia nós vamos partir, né? E será o seu fim. Será o nosso fim da nossa existência aqui na Terra. Como diz aí então, em capítulo 3, verso 20, que diz assim, ó. Capítulo 3, verso 20. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó voltarão. Então lembre-se disso. A vida é curta, breve e passageira. Nosso pequeno traço é breve e passageiro, porque está sendo preparado para a eternidade. Você não foi feito para viver eternamente nesse mundo. Você precisa preparar o seu lar e dizer: olha, meu filho, minha filha, nossa vida é breve e passageira. Eu não sei o que é que vai me acontecer amanhã, porque a nossa vida é como uma neblina. Amanhã a neblina ela pode passar na nossa casa e levar um da gente. É isso que você precisa preparar o seu lar para isso. Mas uma vez que a neblina passa no nosso lar, Deus está preparando a gente para a eternidade. A causa da existência da morte é o pecado, né? Talvez alguém no seu lar venha perguntar: mas por que, pai? Por que é que nós morremos? Então, a resposta de você é: porque assim como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado da morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Por causa de Adão, meu filho. A neblina passa na nossa casa, o nosso pequeno traço se acaba, passa nesse mundo. Deus está preparando a gente para a eternidade. Mas a neblina passa por causa de um homem, Adão. Assim como ele pecou e a morte veio por ele, a morte passou então para todos nós. Nas palavras do Hernandes Dias Lopes, a morte é a filha do pecado. A morte entrou no mundo por causa da nossa desobediência e rebelião contra Deus. Por isso, por causa do pecado, estamos sujeitos
a morrer um dia. E Salomão não não poupou palavras acerca então do pequeno traço e do fim dele. A única maneira de você, o texto diz que Deus pôs a eternidade no coração para que nós desejássemos uma eternidade. Mas a maneira de entrarmos na eternidade, na vida eterna, é entregando a nossa vida a Jesus. Por isso, precisamos preparar o nosso lar para que cada um daqueles que estão dentro da nossa casa estejam preparados para a eternidade. Porque é a palavra de Deus que nos ensina isso. Fomos preparados para ser eterna, porque a Bíblia ensina que existe vida após a morte. A vida é um pequeno traço. Pastor, como saber que há vida após a morte? Fácil. Há alguém que provou a morte, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e tem poder para dar a vida eterna. Seu nome é Jesus. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 18, ele diz: Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Só quem venceu a morte tem autoridade para dar vida. Ele venceu a morte e tem autoridade para dar vida ao nosso lar, para que o nosso lar venha estar preparado para a morte. Porque aquele que venceu a morte, em João capítulo 10, verso 10, diz: Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A vida abundante que Jesus tem para dar não é só neste mundo. Enquanto estivermos neste mundo, é só um pequeno traço. Mas Ele quer preparar o nosso lar para a eternidade, para habitar com Ele nos ares. Por isso que a vida eterna é concedida àqueles que nesta vida se arrependem dos seus pecados. Por isso que a palavra de Deus fala, né? Há tempo para todo propósito. Por quê? Porque é isso que a palavra de Deus nos mostra, né? O Senhor Jesus, ele diz, né? Aquele que crê em mim, né, tem a vida eterna. Por isso, essas são 3 realidades que eu queria compartilhar com você. A primeira delas, tanto a vida quanto a morte é uma ação do Deus soberano. A segunda, tanto a vida quanto a morte, né, é um propósito de Deus. Deus está agindo para as nossas vidas. Enquanto nós tivermos esse pequeno traço, nascer e morrer é uma ação de Deus. O pequeno traço que Ele nos deu tem um propósito. Não é um cronos, mas é o kairos de Deus. É um tempo com um propósito, assim como as estações do ano. E tanto a vida quanto a morte, ela é uma preparação para a eternidade. Deus está agindo com um propósito, e esse propósito nos preparando para a eternidade com Ele. Então, que lições, né, podemos extrair dessas realidades que eu acabei de compartilhar com vocês? A primeira lição que nós podemos aplicar para as nossas vidas acerca dessas 3 realidades é essa: nada acontece sem a vontade de Deus. O traço, irmãos, da vida que Ele resolveu nos dar foi dado com um propósito, como está escrito aí então no capítulo 3, verso de número 11. Há um propósito, né? Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Tudo acontece quando acontece, porque Deus é soberano sobre o tempo e sobre a eternidade. Então, que você venha aplicar esse Deus soberano no seu lar. Tudo acontece quando acontece e por que acontece? Porque Deus é soberano. E você precisa cada vez mais confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Por isso, a segunda lição que podemos extrair dessas realidades que eu acabei de compartilhar para você é: enquanto Deus lhe deu esse pequeno traço com um propósito, viva para Deus. Essa é a segunda lição. Viva para Deus. Né? Você, né,
tem um motivo de existir porque você foi criado por Deus. Foi Deus que lhe trouxe à existência, né? Desde o berço. Foi Deus que está lhe dando um propósito para viver. Não viva afastado de Deus, não fique longe de Deus. Né? Você pai, você mãe, né? que insiste em querer viver distante de Deus, não viva distante de Deus. Você filho também, não viva distante de Deus. Viva para Deus, porque esse é o propósito da sua existência. É o propósito da sua existência. Sua vida nesse momento, talvez você venha se encontrar enfermo, passando por uma grande tempestade, passando momentos de tribulações e muitas vezes ficar se questionando, Senhor, fazer assim como os discípulos dentro de uma tempestade, Senhor, o Senhor não se importa que nós morramos. Deus se importa sim, meu irmão. Deus se importa sim, minha irmã. Deus se importa tanto, né? Deus se importa tanto que enviou, né, um meio da nossa salvação. Porque assim como Jesus estava naquele barco com os seus discípulos na tempestade, Deus providenciou também o Senhor Jesus no barco da nossa vida, da nossa existência neste mundo, para nos salvar também da tempestade que tenta assolar nossa casa e o nosso lar. Não só em relação à tempestade, mas em relação à vida. Nesse pequeno traço, viva para Deus. Deus se importa com você, Deus se importa com o seu lar, né? E Deus está agindo, né? Deus está agindo. Lembre-se disso. Uma terceira coisa, uma terceira lição que nós podemos aplicar às nossas vidas através dessas três realidades é a seguinte: se o pequeno traço da nossa existência ele oferece muitas opções, esse pequeno traço lhe oferece várias opções, a eternidade nos oferece apenas duas opções: céu ou inferno. Seu relacionamento com Deus na terra determinará seu relacionamento com Deus na eternidade. Para viver eternamente com Deus é preciso que se converta ainda hoje. Se você está afastado de Deus, está distante de Deus, tem rejeitado a Deus, eu quero dizer a você, há uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Mas existem duas eternidades que a Bíblia nos ensina. Uma eternidade no inferno e uma eternidade no céu. E você, o pequeno traço que Deus lhe deu, é para prepará-lo para isso. Uma vez que você rejeita a salvação que Jesus lhe oferece, o seu destino, quando a morte, quando a neblina passar, é você viver uma eternidade no inferno. E você precisa preparar, você pai, você mãe, precisa preparar o seu lar para isso. E deixar bem claro para os seus filhos. Olha, meu filho, quando a neblina passar, não vai dar mais tempo. Não dará mais tempo. Você precisa entender que precisa estar preparado hoje, antes da neblina passar. Nós precisamos estar preparados hoje, entregar a nossa vida a Cristo, confessar os nossos pecados, nos arrependermos das nossas culpas, para que o nosso lar venha estar preparado para quando a neblina passar sobre um de nós. Porque quando um de nós partir, os outros vão ficar esperando a neblina passar. Mas os que partiram, partiram para Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Por isso que, lembre-se, até é algo que eu gosto de falar nesse tema, né? Não brinque de roleta russa com o tempo. Você não sabe quando você vai partir. Você precisa estar preparado, porque amanhã pode ser tarde demais. A quarta lição que nós podemos aplicar através dessas três realidades que eu compartilhei com vocês é: a família que vive para a eternidade tem Cristo Jesus como Salvador e Senhor, viverão de forma plena e abundante, não só na eternidade, porque essa vida abundante começa aqui. Porque enquanto a família aguarda o dia da sua partida, ou um dos seus, quando a neblina passa, né, que vai valorizar mais os relacionamentos. Você vai valorizar mais a vida de oração com a sua família. Você vai valorizar mais o culto doméstico com a sua família, uma vida de oração com a sua família. Né? Você vai
se importar mais com a sua família, você vai dedicar a sua vida para alcançar o propósito de acordo com a vontade de Deus. Em Eclesiastes capítulo 12, verso 11, diz assim, ainda em Eclesiastes: as palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. De um único pastor. E esse pastor, sabe quem é? O Senhor Jesus, o bom pastor. Porque uma vez que a família fixa essas realidades no seu lar, o bom pastor está ali para abençoar a nossa casa, dentro do pequeno traço de existência das nossas vidas. O bom pastor está ali fixando. Quando nós começamos a aplicar essas coisas no nosso lar, o bom pastor está ali fixando essas verdades nos nossos corações. Por isso que a minha oração é que você aplique essas lições e prepare o seu lar para a eternidade. Amém? Para uma vida eterna com Deus. Mas, pastor, como fazer isso? Mediante culto doméstico, oração, estudo bíblico. Prepare, meu amado irmão, o seu lar para a eternidade. Através dessas realidades, através dessas lições, aproveite bem o pequeno traço de vida que Deus está lhe dando com um propósito maior, um propósito muito maior do que o trabalho. O trabalho é necessário, o emprego é necessário, né? Mas o desejo pela riqueza, a ambição tem roubado o verdadeiro propósito pelo qual porque Deus lhe deu uma família. Esse é o propósito de Deus. Lembre-se, há uma redenção de Deus. Deus planejou o seu lar para a eternidade. Um dia a neblina passa na nossa casa e pode levar um dos nossos, pode levar a mim, pode levar a minha esposa, pode levar um dos meus filhos. A neblina pode passar, mas a diferença é que o nosso lar vem estar preparado para a eternidade. A neblina passa e vai. Alguns partem, outros ficam. E isso é soberania de Deus, um pequeno traço. Porque você não foi feito para este mundo. Você foi feito para uma vida eterna com Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando a neblina da morte bater a nossa porta, você vai ter a autoridade do alto para dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Né? Porque aquele que venceu a morte está no meu lar para dar vida eterna. Glorificado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Senhor Deus, obrigado pela tua soberania, Senhor, porque o Senhor age desde o berço até o nosso leito de morte. Porque desde o dia que o Senhor nos dá o primeiro fôlego de vida, até o momento de recebermos o último fôlego de vida, o Senhor age em nossas vidas. Senhor, por isso que nós venhamos cada vez mais a descansar no Senhor, sabendo que tudo nesse pequeno traço coopera para o nosso bem. Que o Senhor venha agir no nosso lar, na nossa casa, nos nossos familiares. Porque o Senhor age em nossas vidas e nós precisamos cada vez mais descansar e confiar no Senhor. E preparar o nosso lar através da meditação da Tua Palavra, de uma vida de oração, compreendendo esses princípios, ó Deus, acerca da morte. Um dia nós vamos partir. Um dia a neblina vai passar na nossa casa. Nós não podemos dizer assim, determinar, eu não vou morrer. Não posso. Eu não tenho controle sobre isso. Nós não temos controle sobre isso. Mas o fato de não termos controle não quer dizer que o Senhor não planejou o meio, ó Deus, de nós ultrapassarmos esta neblina. E uma vez que o nosso pequeno traço se acaba, nós temos uma vida preparada por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus.
Por isso eu te peço, ó Deus, prepara muitos lares neste momento. Prepara muitas famílias neste momento, para que elas recebam a graça do Salvador divino nas suas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoe muitos lares, muitas famílias neste momento, que sejam renovadas, ó Deus, por esse desejo de habitar contigo, Senhor, na eternidade. Alguns, ó Deus, já estão perdendo a alegria de viver, o sentido de viver. Muitos já estão em depressão. Outros já pensam no suicídio, acabar com a própria vida. Mas isso aí, ó Deus, não é viver na eternidade. É apenas uma fuga do propósito pelo qual o Senhor estabeleceu. E muitos têm sofrido por causa disso. Muitos lares têm sofrido por causa disso. Eu peço a cura, Senhor. A cura pela depressão. Eu peço a cura, Senhor, das enfermidades, ó Deus, físicas, emocionais, até mesmo as espirituais, para que o Senhor venha trazer cura nesse pequeno traço. Enquanto estamos neste mundo, somos dependentes do Senhor. Que o Senhor cuide de cada família neste momento, de cada lar. Traz a cura, Senhor, traz uma renovação, traz o sentido de viver, ó Deus, daquilo que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. E que nós venhamos a nos ajoelhar, nos dobrar diante desta soberania. E quando a neblina passar, teremos a alegria de dizer: tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus por isso. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Um grande abraço, meus irmãos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.